E aí, galera, tudo bem? Então, a missão hoje é a correção da prova da PUC 2024, prova de 10 questões objetivas que só se realiza para medicina, né, para o curso de medicina. Dessas 10 questões, todas elas com quatro alternativas, a gente vai ter uma distribuição similar, digamos assim, né, nos itens gramaticais, a prova da URGS, com questões que vão envolver nexos, verbos e pontuação, corpo mais difícil da matéria de português, algumas questões às vezes esparsas mais fáceis, algumas questões de interpretação de texto, vocabulário, e uma dica bem importante que eu não vou fazer agora aqui, porque nós vamos fazer a prova como se já tivesse feito, o nosso oponente já deve ter feito. Normalmente a gente vai ter dois a três textos e uma questão lá no final que compara os textos todos. Então eu sugiro que sempre faça essa questão primeiro. Leia a prova, leia os três textos, claro. Primeiro te certifica de que aconteceu. Lá vai pelas tantas que a PUC queira alterar, desculpe, essa sistemática. Então, vê a última questão. O caso dessa nossa prova, que começa com número 21, ela vai ser a questão 30, e ela pergunta cenário alternativo sobre a relação entre os textos da prova, que no caso são dois textos e uma figura, entendeu? Aí lê de uma vez, porque tu vai ter que ler o primeiro texto. Provavelmente tu vai chegar nessa questão 30, 40 minutos depois de ter lido o primeiro, tu vai ter que reler o primeiro. Então lê de uma vez, porque é uma questão fácil que ela pode ser agravada pela dificuldade do cansaço. Então faz direto nela e resolve, ok? Fica a dica para as próximas questões da PUC. Eu vou fazer aqui eu vou compartilhar naturalmente essa prova, né? Tá aqui na minha tela e te lembra, né? Eu vou direto ali te mostrar que eu tenho o texto um textão, tenho o texto 2 que está aqui no início dessa coluna da esquerda, o texto 3 é uma figura, e está aqui a questão 30, cenário alternativo correto sobre a relação entre os textos da prova, porque adoro fazer isso sempre, então te liga, que é uma chance de economizar tempo e acertar uma questão, ok? Então vamos ver agora, não vou ler os textos, né? Eu entendo que tu já fez a prova. E a partir da questão 21 eu já começo com uma questão de verbos. Estou naquele corpo das questões mais centrais e interessantes também da prova da URGS. O gabarito aqui, pessoal, é a letra A e a questão é de concordância. Então vamos ver primeiro a lacuna da linha 2, em que eu preciso dizer foi encontrado porque o sujeito vai ser um sítio arqueológico, correto? Voz passivo, sujeito tanto o verbo, sem grandes dificuldades. Na segunda lacuna da linha 5, eu preciso dizer trata-se de. Aí a gente tem uma questão bem típica da concordância, em que eu tenho um verbo transitivo e direto, tratar-se com uma preposição depois. Então ele não pode fazer concordância com vestígios que está preposicionado. A função ali muito claramente não é sujeito preposicionado, é objeto indireto, correto? E lá na última lacuna, que vai entrar o ser, é uma locução verbal, podem ser. O primeiro verbo já está no presente, perdão, já está no plural. Então eu não posso fazer concordância com os dois naturalmente. Podem ser. Não vai existir podem serem de jeito nenhum, ok? A questão de texto na 22, que a PUC também gosta de fazer muito, que é aquilo que não está no texto. E o que não está no texto são as dimensões, o gabarito é C, da estrutura do prédio. A gente sabe qual é o tamanho do sítio arqueológico. Sítio é o lugar. Lembra que sítio, que é como no inglês, site é lugar. Não tem nada a ver com prédio, ok? Então o gabarito da C eu acho que é relativamente tranquilo. Texto. Agora, 23, pessoal, questão bem interessante. Tu vê que o examinador da PUC ele tem bastante malícia, ele é bem malandro. Ele não quer fazer uma prova difícil que nem a da URGS, mas ele bota conteúdo aí. Essa questão 23 é uma baita questão de interpretação de discurso direto e indireto. Tá? Lembra essa questão, né? Eu vou ter lá uma frase que é a Kelly Bisoin, essa explica alguma coisa, diz alguma coisa. E eu preciso transformar essa questão daí em termos de pontuação, verbos e aí por diante. Mecânica complexa, sofisticada. Mas aí ele aplica, pessoal, algumas situações interessantes que tu não pode vacilar. Olha só, na letra A, no original, perdão, a última linha do enunciado que tem itálico, tu nota que a Kelly, ela explica alguma coisa, o verbo está no presente, ok? Então tu não pode chegar na letra A com explicou. A frase que introduz o discurso direto
jamais pode ser alterada, entendeu? Não pode. Então, se tu tem explicou ali, e tu tem um nós também, porque se o cara diz na primeira pessoa do plural, ao fazer o indireto, vai ter que ser eles e não nós. Mas assim, te foca nos detalhes muito básicos. A frase que introduz o discurso direto não pode ser alterada, correto? Então já matamos a letra A aí. B e C tem pontuação, cara. É básico do discurso indireto. A pontuação desaparece, se perde, nunca pode ter pontuação. Entendeu? A pontuação pertence, pode ser vírgula, travessão, dois pontos, travessão, mas nunca vai ter dois pontos no discurso indireto, correto? Porque daí me sobra o gabarito da letra D de Dinamarca. Tranquilo? Essa questão também tem uma artimanha que a gente não está usando aí, que é o fato de que ela deixou tudo no presente, porque o verbo que introduz o discurso direto aí está no presente. É uma exceção das questões de discurso direto. Se você não percebeu, ó, explica que e as escavações começaram como estava no original. Isso não é o padrão comum. É legal tu dar uma estudadinha. Esse é o último item de discurso direto e indireto que a gente tem lá no material teórico. Teoricamente, quando a gente faz a transformação direto e indireto, o verbo sempre muda, a não ser que aquele verbo que introduz o verbo dissente, que introduz o discurso, esteja no presente. Cara sacana, ele é malandro, esse examinador aí. Bom, agora para 24 tem uma questão de nexos, relativamente fácil, né? O gabarito ali, a letra A, porque o nexo que entra, qual é a jogada? É no entanto. Então, foram encontradas algumas coisas, mas não foram encontrados os itens esperados. Então, se encontrou algo e não encontrou outra coisa, é negação. E aí que entra no entanto. Correto? Letra A, questão de nexos, tranquilo. Para quem não conhece a questão 25, ela é uma questão de sinônimos, palavras que são relacionadas. Então, tu marca o certo e errado assim, ó. Na primeira, o gabarito, vocês estão ligados aí, a letra B. A primeira é ah, a primeira é falsa, a segunda é verdadeira, a terceira é falsa. Sítio arqueológico está para a hospedaria dos imigrantes? Sim. É uma estratégia de retomada. Não são exatamente sinônimos, né? Mas o sítio é a hospedaria. Ele se retoma no texto. Agora, bairro privativo é o Golden Lake, não é a Zona Sul de Porto Alegre. Eles não têm relação no texto direta. Não é uma estratégia de retomada, eles não têm o mesmo sentido. Na segunda, sim. As recentes descobertas são os vestígios arqueológicos. E a quantidade de pessoas estimadas são os 25 mil. Então tem uma relação de retomada claramente empregada ali. Na terceira, perdão, os vestígios arqueológicos são os objetos, não as técnicas de contenção. E a matéria-prima não são os objetos. Então não tem essa relação. Então é falso. Aí a gente tem falso verdadeiro e falso letra B. Beleza? Tranquilo? Questão 26, de retomada de elementos da frase aqui. Eu vou fazer só a que está correta, né? O deste está na linha 5 aqui, que é o século XIX, né? A partir de meados deste é o século XIX. O que da linha 7 que está errado é pessoas e não trânsito. O ela da linha 12 que está errado dentre elas, né, são as, deixa eu ver aqui nas minhas anotações, são as políticas, né, e não os, como diz na questão, hospedarias. E o que da linha 14 é a criação de hospedarias que se tornaram comuns são as hospedarias, não a criação. Tanto que o verbo depois está no plural, né, tem que concordar com o plural, hospedarias. Beleza? Questão top, essa 27 de pontuação. Então, vou deixando a questão aqui e vou vendo o que ela pergunta, tá? Na questão, tu está vendo na tela a questão. Eu vou ir te indicando as perguntas aqui. Na linha 2 não pode ser, pessoal, função explicativa. Expressão explicativa tem duas em português. A oração adjetiva explicativa, que tem o quê, e o oposto. E ali o que tu tem é enumeração, lista, série, paralelismo. Errado, erradão. Tá? Nas linhas 8 e 7 eu teria uma ressalva, 8 e 17 perdão, super bem marcada pelo especialmente. A ressalva é um detalhe, uma ênfase que tu está fazendo num ponto da tua argumentação. E ele está claramente enfatizado pelo especialmente, ressalvado pelo especialmente. Na 21
A vírgula introduz mais um elemento ao núcleo. Tá, vou ali para tu ver, ó. Esse elemento que eu brigo bastante com vocês na redação, que faz essa enumeração é o além de, tá aqui a listagem. Aqui tá certo, porque eu estou querendo listar mesmo, tá? E na última, as vírgulas da linha 22 pergunta agora, facilitou a tua vida, né? Por que que essas vírgulas aqui do ainda são opcionais? É a própria regra de opcionalidade do adjunto adverbial curto intercalado. Eu posso tirar as duas. Não posso tirar só a primeira, nem só a segunda, mas posso tirar as duas tranquilamente. Beleza? Facilzinho, né? Acessível. A PUC quer muito que tu passe lá, mas tem alguns elementos que tu tem que saber. Essa questão também é bem legal. Aqui, ó, eu quero o gênero textual, tá? Qual é o gênero textual desse último texto que nós lemos? Biografia, comentário, manual de ensino, trabalho de divulgação científica. O gabarito é D. E até tu poderia duvidar assim, biografia não é, porque não fala da vida de ninguém, né? Manual de ensino não é pedagógico, né? Ah, trabalho de divulgação, tu tá bem tentado a dizer que é. O que que não pode ser comentário? Alguém poderia dizer, tem comentários de juízo de valor ali? Ó? Tem. Mas aí o comentário, pessoal, não é gênero textual, é tipologia textual. Lembra? Comentário está naquela onda de narração, dissertação, ou a descrição, correto? Que é o caso aqui nesse caso. O texto ele tem um valor dissertativo, mas isso é tipologia, não é gênero, correto? Se tu pensou bem, mas errou a matéria. Por isso que eu te digo, tipologia é uma das matérias mais importantes que a gente tem que ver. Agora aqui na 29, cara, os caras brincam contigo, né? Os caras estão te tirando, olha só. Na 29, qual é a diferença entre A e B e C preponderantemente? Na A e na C tem uma informação que não dá para aceitar na figura. Tu está contaminado pelo texto que diz que o negócio era no bairro Cristal, mas na figura não diz que é no Cristal. Então a diferença entre A e B é uma informação a mais que a dá que a fotografia não tem. Por isso o gabarito é B, correto? Como também na C, que é praticamente uma reescrita da A, mas que também acrescenta o cristal, não dá. E a cadê não tem nada a ver. Beleza? Muito bem, e chegamos a 30, aquela que eu te falei para fazer primeiro, cujo gabarito é C, que a notícia um, o texto um noticia o achado, o gênero textual lá é notícia. E o tema 2, que é um trabalho de divulgação científica, tem a mesma temática, mas com gênero textual diferente, como o texto 3 também. Beleza? Espero que vocês tenham achado fácil. Essa é uma prova gabaritável. Aqui, ó, 8 é um número mínimo acertável. Eu diria que se tu acertou 8, tu rateou umas duas. 9 e 10 aí. Desculpa te dizer, eu quero que tu passe. Se tu faz para medicina, porque essa prova é só na medicina, então é entre 8 e 9 e 10. 8, 9 choradinho, 10 possível. Na dúvida, chama. Estamos aí.